Olá, muito boa tarde para você. Está começando mais uma edição do Telejornal NT Sul, segunda-feira. Tudo bem por aí? Tudo bem com a sua família? Espero que sim. E hoje, 7 de abril, é dia do jornalista. Por isso, hoje, vou receber ao vivo aqui no estúdio alguns colegas também, a Thelma Tomás, o Bernardo Miller, para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre produção de jornalismo. Você de casa pode mandar a sua mensagem para a gente aqui. Veja mais destaques desta edição. Rio Grande do Sul registra o maior saldo positivo de emprego da série histórica do CAGED. As colheitas do verão ajudaram a manter o bom resultado de 2024, que teve uma taxa geral de desocupação de 4,5%. E ainda sobe para 3 o número de mortes por dengue no Rio Grande do Sul em 2025. A vítima mais recente é um homem de 79 anos, com comorbidades e morador de Alvorada. Cachoeira do Sul decretou emergência por dengue. O documento foi assinado pelo prefeito Leandro Balardim na última sexta-feira. Viamão também decretou emergência por causa da doença e organizou um hospital de campanha. Uma equipe de 30 militares do 3º Batalhão de Suprimento do Exército montou a estrutura, que deve operar por pelo menos 60 dias. E no quadro Dor Aqui, Dor Ali, o fisioterapeuta William Rosa fala da importância de fortalecer os glúteos. Não é somente por estética, o público masculino também tem que malhar glúteos por questões de funcionalidade, para se manter longe das dores, né? Fica com a gente para pegar a dica. E você de casa pode participar, pode mandar o seu recado para a gente aqui por meio do WhatsApp 51997697129. O que acontece onde você está? Qual a sua notícia? Qual a sua informação? Manda para a gente por meio do WhatsApp e você também pode escrever nas nossas lives que estão no ar em facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. E como eu mencionei, esta segunda-feira, 7 de abril, é dia do jornalista. E por isso já estou recebendo ao vivo aqui meus colegas de trabalho, Thelma Tomás, Bernardo Miller, primeiras damas, né, Bernardo? Sim. Tudo bem, Thelma? Boa tarde. Tudo bem, Nunes. Boa tarde para ti, boa tarde para quem está em casa, nos fazendo companhia na hora do almoço, nesse dia que é o nosso dia. É isso aí, parabéns para ti, parabéns para o Bernardo também. Bernardo, muito bem-vindo aqui ao NT Sul ao vivo. Tudo certo, Daniel. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Esse dia especial para a gente contando um pouco do nosso dia a dia, né, Thelma? Isso aí. Um pouco das dificuldades, um pouco dos louros que a profissão traz, né? Os sabores e dissabores. Os desafios, os perrengues, tem um pouco de tudo. Então tá bem. Bom, eu quero começar perguntando aqui para a Thelma e também para o Bernardo, porque assim, a gente está num mundo hoje em que todo mundo produz conteúdo. Né? A gente passa pela rua, tira uma foto com o celular, posta no Instagram, no Facebook, no TikTok, rede social para mais de metro. Então, todo mundo é meio produtor de conteúdo. Na opinião de vocês, o que difere essa produção de conteúdo do dia a dia do trabalho do jornalista? O que difere a nossa profissão? A gente tem a técnica da apuração, né? Que eu acho que me parece ser o mais determinante nessas horas. Entre a gente mostrar uma situação específica e conseguir detalhar aquilo com a confirmação dos dados, com a confirmação do que ocorreu, com o detalhamento, isso passa a ser uma notícia, porque marketing todo mundo consegue fazer, né? Sim. E aí marqueteiros todos somos, a gente conta ali, bota uma foto, fica naquela ansiedade pelas reações e tal, e aquilo vira mais marketing pessoal, mas a gente tem um compromisso de trazer os detalhes daquela situação com a veracidade, com a confirmação de dados, que nem sempre todo mundo faz, né? Eu acho que a informação, Daniel, ela precisa ser passada, claro, com a verdade. A informação, seja a rua bloqueada, seja uma situação no bairro, em qualquer cidade. Mas, que nem a Thelma falou, essa apuração, ir atrás, trazer mais detalhes para quem está consumindo o conteúdo, isso necessita um pouco mais de apuração. Pesquisar mais sobre a situação. Hoje em dia, com a rede social, o WhatsApp, a informação ela é espalhada rapidamente, mas entender melhor sobre determinado assunto aí
necessita do repórter ou jornalista. Aliás, esse ponto é muito importante, né, que vocês estão trazendo para a gente aqui, que também é a questão do marketing. Hoje tem muito esse conceito da comunicação direta, especialmente do político com o seu público. É o prefeito, é o vereador, o governador, o presidente da república, enfim, seja no âmbito que for. E normalmente esses anúncios, esses comunicados de redes sociais, com todo respeito, que essas pessoas elas podem se comunicar livremente, né, dentro do direito que cada um de nós tem, mas por vezes tem ali assim uma parcela muito grande de marketing. Então quando o jornalista vai lá para apurar ali o que é fervura e o que restou, às vezes tem uma lacuna muito grande. Então o que dá para a gente dizer para quem está nos acompanhando e tem esse hábito de se informar diretamente? Né? Eu gosto de acompanhar aqui o fulano porque ele conta o que está acontecendo. Dá para confiar? A possibilidade que existe a partir da apuração de dados e do trabalho que nós prestamos é a geração do espírito crítico, para além daquilo que tu consome, independentemente de como te chega. Então, com as informações, com o contraponto, com o detalhamento, com o propósito daquela manifestação, tu consegue gerar uma análise mais clara, sem simplesmente consumir aquilo que está sendo vendido. Sem nenhum tipo de filtro, né? Sem filtro. Eu penso isso. E o jornalismo, com compromisso, ele tem uma linguagem linear. Ele vai transmitir aquela informação. Talvez aquela pessoa que transmita uma informação e essa pessoa que consome, eles se aproximam por conta da linguagem. Talvez aquela pessoa fale de um jeito que se aproxime do que a pessoa gosta de ouvir. Não é aquela coisa mais engessada, mais reta, digamos assim, que talvez o jornalista acaba passando ou escrevendo, independente de onde é que isso é publicado. Talvez essa questão envolvendo a linguagem também faz sentido. Bom, para a gente avançar aqui na nossa conversa, estou recebendo aqui no estúdio, para você que está chegando em casa agora, a Thelma Tomás, repórter aqui do NT Sul, Bernardo Miller também. Hoje é o dia do jornalista. Se você de casa tem uma pergunta, manda para a gente rapidinho. A gente tem aqui uns 3 minutinhos ainda de conversa, é muito rápido, mas se você for rápido aí no gatilho, manda para a gente, 519-9769-7129. Enquanto isso, eu pergunto para ti, Thelma, e para o Bernardo, quais foram assim as coberturas mais marcantes, reportagens que foram impactantes para vocês? É sempre a próxima, né? Tenho sempre essa impressão que depois que a gente começa a produzir alguma coisa, vai sendo surpreendido, porque a vida nos surpreende e o que nós fazemos é exatamente isso. A gente conta histórias da vida. Tem um apelo meio poético no que a gente faz, né? Porque é reproduzir o nosso cotidiano, o cotidiano das pessoas. Mas é determinante para mim as duas situações que nos abalaram a todos, né? Que foi a pandemia e agora a inundação aqui no Rio Grande do Sul. Porque por mais que a gente diga que a inundação foi no Rio Grande do Sul, ela teve reflexo no mundo inteiro, no país, as pessoas se mobilizando, a gente tendo ajuda de lugares impensáveis, né? E sofrendo muito com a dor de quem perdeu tudo, quem ainda está fora de casa. Então, é um fato que se estende, a gente ainda está recuperando, né, juntando os pedacinhos. Sim. E a dor do outro, acho que sensibiliza muito. Até antes do NT Sul entrar no ar, a gente estava conversando sobre isso, né? Qual foi a reportagem marcante? Porque às vezes a marcante pode ser a que repercute mais ou a marcante para nós, né? E a questão da enchente, ela é inevitável, né, nessa nossa carreira, né? Porque foi algo que marcou para todos. A gente viu situações graves, situações que abalaram muitas pessoas, tanto em repercussão. Então, eu até comentei na nossa reunião de pauta, porque eu aprendi muito como abordar a pessoa na situação da tragédia. Porque uma coisa é tu sair da TV, fazer uma matéria simples, normal, no dia a dia, aquela pessoa já está te esperando. E a pessoa que está chorando, e a pessoa que perdeu a casa. A empatia da dor, né? E eu acho que é importante até, né, Bernardo, fazer assim, esse esclarecimento, que às vezes as pessoas podem pensar assim, e muitas mensagens a gente já recebeu. Mas por que vai entrevistar a pessoa que está chorando, que está sofrendo ali naquele momento? Tem, evidentemente, muita gente que faz sensacionalismo com aquilo, com a dor que a pessoa está tendo naquele momento. A gente tenta trazer dali uma informação, aquela informação que é de relevância pública, o que as autoridades vão fazer para resolver aquela situação, que, aliás, fizeram muito marketing nos anúncios, mas os resultados nesse momento, em relação ainda às enchentes, são, assim, resultados muito, muito fracos, né? E é a oportunidade, muitas vezes, que aquela pessoa tem de manifestar o que ela tem guardado por muito tempo.
Porque tem episódios que a gente mostrou aqui, especificamente falando da enchente, de famílias que já foram afetadas 10, 15, 20 vezes. Isso é dar por voz, menores enchentes. Então, é o momento de tu dar voz para essa pessoa que muitas vezes não consegue chegar até uma autoridade e validar a sua necessidade, né? Então, não é tirar proveito da dor, é também oportunizar, trazer aquilo que está sendo sentido no momento, né? Que a gente consegue tentar chegar próximo do que a pessoa vive, mas não consegue reproduzir como ela, né? E esse é o jornalismo verdadeiro, dar voz, não aproveitar a situação da pessoa para, enfim, crescer em cima, né? Crescer em cima dessa situação. É isso aí. Bernardo fez uma reportagem muito bacana, foi inclusive no contexto do aniversário dos 10 anos do NTSul, que estamos celebrando Mostrei nesse ano. todos os segredos. Todos os segredos do jornal. Todos. Então preste atenção, você que chegou em casa agora, você vai saber todos os segredos do NTSul. Queremos saber como é que nasce a notícia. Na tela agora. Todos em seus lugares? Bom, então podemos começar. Telespectadores, essa é a nossa diária reunião de pauta. Ela acontece imediatamente após o fim do jornal. Aqui discutimos todas as possíveis reportagens que vão ser produzidas. Os agendamentos são feitos pela nossa produtora Priscila Kellerman. A partir daí, a tarefa se transfere para os repórteres, que precisam colher todas as informações para fazer a matéria. Depois da gravação na rua, ela é escrita e gravada nessa salinha. De agora em diante, a edição assume a função da reportagem. O César e o Juliano são os responsáveis pelo nascimento desse filho. Quem define o que vai ou não para o ar é a editora executiva e ex-repórter do NTSul, Gabriela Bello. A ordem do telejornal e a relevância de cada conteúdo fica com ela. Depois de você conhecer como funciona a produção do NTSul, chegou a hora da gente apresentar a parte operacional do telejornal. Aqui dentro dessa sala trabalham 4 pessoas de segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1h da tarde. Nessa função, na mesa de corte, trabalha o Hermes. Ele, juntamente com o Daniel, definem qual a câmera vai ser selecionada durante a apresentação ao vivo do telejornal. São um total de 6 câmeras. Ao seu lado fica o rack. Aqui, por exemplo, se define o brilho e também o contraste de cada câmera. Nesse monitor central está o live stream, a produção, a reprodução de VTs. Quem faz essa função sou eu, Bernardo Miller. Por exemplo, aqui a playlist do NTSul já está pronta para ser reproduzida e chegar até a sua casa com as matérias e reportagens. Ao meu lado funciona a interação. A Gabriela Bello fica responsável por essa função. As mensagens chegam, você que manda aquela mensagem por WhatsApp, chega até esse monitor, ela faz a seleção e edição e logo depois o Daniel lê o seu recado ao vivo no momento da interação. E nessa mesa trabalha o César Ros, que é o mesmo que faz a edição. Ele fica responsável pelo áudio, habilitando o microfone do Daniel, habilitando também o monitor onde eu reproduzo as reportagens, faço o disparo de cada matéria que você acompanha. É aqui que funciona o coração do NTSul, que há 10 anos chega até sua casa. E lá dentro do estúdio está o Daniel, nosso apresentador, que é guiado pela Manu, responsável pelo teleprompter ou TP, dispositivo utilizado para exibir texto em uma tela. É assim que diariamente chegamos até sua casa, desde a construção da reportagem, gravação e edição, até a apresentação e reprodução de cada conteúdo. E aí, curtiu de saber como funciona esse processo todo? Tenho certeza que você não imaginava que era assim. Tudo isso é feito para você, com o intuito de atender às demandas de Cachoeira do Sul e te atualizar do que é relevante para o mundo. Muito legal saber um pouquinho sobre o funcionamento do NTSul, os bastidores. E o Bernardo falou sobre um ponto ali muito bacana, que é uma pergunta que a gente recebe recorrentemente aqui. Por que não colocar minha participação, minha mensagem no ar?
contou segredos, né? Contei o segredo. Aí fica com ela. Xinguem ela, viu? Xingue a Gabriela pelo WhatsApp. Não, mas é o seguinte, às vezes a gente tem um volume bem grande, é importante fazer esse isso, esclarecimento, né? É um volume grande aqui de mensagens. Então a gente evidentemente faz um filtro, não dá para colocar de imediato todas as mensagens no ar, até porque tem pessoas que são bem criativas também nesse envio. E às vezes a gente também não tem todas as respostas. Tem telespectadores que enviam perguntas, dúvidas, então a gente tem que apurar também, porque não adianta só colocar a dúvida no ar e não trazer a resposta. Não trazer a resposta. Então, tem que apurar. Aliás, esse é um dos nossos papéis, né? Um dos principais. Muito do que o Bernardo mostrou surge dali, dessa mensagem que chega, que a gente vai atrás, vê que é uma demanda que é importante para a comunidade, vê que é um serviço que precisa ser prestado, dali já surge uma reportagem, já pula da mensagenzinha para um conteúdo mais complexo, né, Bernardo? Exatamente. A partir... As matérias, principalmente aqui de Cachoeira do Sul, nascem a partir de uma mensagem que a pessoa relata uma situação que está acontecendo ali no bairro, a gente vai, visita, busca a resposta. E, geralmente, quando a pessoa manda a mensagem, topem falar também. Nos ajuda bastante. Sim, por favor, vamos aproveitar esse momento aqui, pedir para você, telespectador amigo, aceite gravar com a gente. É um dos grandes desafios. A câmera não morde, né? Exatamente. Porque, assim, cada veículo de comunicação tem uma característica, né? O impresso, o jornalista só escreve, relata o que a pessoa mencionou, o rádio é só o áudio, e a televisão tem que ter imagem, a gente tem que ter imagem para mostrar. Então, às vezes, tem telespectadores, como até o Bernardo estão relatando aqui. Eu não quero gravar. Exatamente. Não, só quero que vocês falem. Mas, às vezes, é difícil a gente falar sem ter o depoimento ali de quem está relatando, quem está vivenciando esse fato. Então, isso é importante. Ajude um repórter. É o dia de dar esse presente pra gente. Vai lá, aceita, é tranquilo, é uma conversa e é uma maneira da gente construir o nosso trabalho de uma forma mais completa, né? Porque se fica muito raso, a gente não chega ao objetivo. Um detalhezinho, Bernardo, deixa eu aproveitar aqui, já segura, não perca o raciocínio, tá? É o seguinte, para demonstrar que Gabriela Belo está on, está cuidando das mensagens, olha aqui, ó, mensagem na tela para falar sobre o NT Sul. É a Marli. Bom dia, Daniel. E a todos do NT Sul, um feliz dia do jornalista para todos. Obrigado querida, aí, dona Marli. Querida, um abraço para ela aí. Marli todos os dias com a gente. É isso aí. Tem outra. Vamos ver aqui mais uma mensagem. A Daiane da Silva. Parabéns pelo dia do jornalista. Aqui em casa não perdemos um dia do NT Sul, a notícia do meio-dia. Muito Olha bom. aí que beleza. É isso que a Abraço gente aí pra espera, Daiane. né? A É companhia das pessoas nesse horário do almoço. Daqui a pouquinho a gente mostra mais mensagens aqui da audiência. Bernardo, retoma o teu raciocínio aí, por Não, gentileza. se a pessoa está insegura, né, Thelma? Chama o vizinho, conversa junto, o vizinho também fala. Isso, traz mais alguém da mobiliza. família, alguma coisa e ajuda, né? Tudo fica pessoal? mais fácil. Todo um convencimento. Para a gente encerrar e para a gente dar aquele recado final para quem está em casa, acho que uma coisa que é importante a gente deixar claro. O que é notícia e o que não é notícia? Porque às vezes as pessoas mandam mensagens para a gente, chama a reportagem, vem aqui mostrar tal situação. Como é que a gente pode, assim, em poucas palavras, explicar o que é notícia e o que não é notícia? É que é difícil para quem está em casa e que percebe quanto a gente consegue avançar em demandas a partir do trabalho que a gente faz aqui, do que a gente mostra para a comunidade, para as autoridades, que normalmente é uma demanda importante, daquilo que a gente consegue abordar de fato, né? A necessidade da pessoa é prioritária, independentemente daquilo que a gente consegue avaliar. Então, é difícil para quem está sofrendo com alguma coisa, para quem está com dificuldade com alguma coisa, entender que às vezes o nosso trabalho não alcança essa demanda, né? No máximo a gente consegue mostrar, consegue tentar provocar uma reação, mas tem algumas leads ali que são muito pessoais que realmente elas não chegam até o nosso trabalho, né? O nosso escopo ali. Se a gente for Bernardo, ver a tua fala e já estou despedida porque o tempo tá apertado, Tá então certo. por favor. Geralmente falam, se tu for ver a fundo, a notícia é a novidade, né? Mas a informação também é importante. Se a gente for pegar, por exemplo, aqui em Cachoeira, a gente tem a situação da dengue, todo mundo sabe que não tem que deixar a água parada, mas a gente repete essa informação, não é novidade porque é importante. Então, acho que isso resume um pouco. Agradeço pelo dia de hoje e também ao telespectador que está sempre com a gente. Muito obrigado, Bernardo. Parabéns aí pelo teu dia. Obrigado. Parabéns também, Thelma. Obrigado pela presença com a gente aqui ao vivo, falando um pouquinho com a audiência. Parabéns para ti, parabéns para Bernardo, parabéns para Helena Caetano, que parece que está voltando nos próximos Isso que é dias. hoje, né? Bem Depois de descansada. 2 meses de 2 férias. meses de férias. Parabéns para ela também, que ajuda nessa peleia. E é muito bom trabalhar aqui, é muito bom fazer o que a gente faz, E né? para nossa equipe, né? E para todo o time que nos dá o suporte, porque todo mundo faz parte dessa grande
engrenagem que faz chegar a notícia ao meio-dia aí quentinha na tua casa. Muito obrigado a vocês pela presença e nosso muito obrigado também, Thelma e Bernardo, aos nossos anjos da esperança, que fazem com que a gente possa trabalhar aqui, ter o equipamento, bancar nossa estrutura para levar notícia a quem nos acompanha todos os dias. Gente, o Rio Grande do Sul registrou no primeiro bimestre deste ano o maior saldo positivo de contratações da série histórica do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Conforme a Fundação Gaúcha do Trabalho, as colheitas do verão ajudaram a manter o bom resultado de 2024, que teve uma taxa geral de desocupação de 4,5%. As árvores estão carregadas e a expectativa é de uma colheita de grande qualidade e maior quantidade de maçãs na safra de 2025 no Rio Grande do Sul. Para isso, o setor também precisou de mais mão de obra. Em termos de qualidade, esse ano é bem superior ao ano passado. Nós temos frutas muito mais em volumes de categoria 1. A maçã é muito bonita em relação ao ano passado. Esse ano a gente tem a expectativa de fechar em 10% maior que a safra anterior, mas ainda é um pouco cedo, né? Porque ainda está em fase de término de colheita. Temos a colheita das variedades mais tardias, né? Que vão se encerrar aí nas proximidades do mês de maio. Como a mão de obra no setor da colheita da maçã, ela é 100% manual, a colheita da maçã, né? Não tem como você mecanizar essa colheita, até pela característica do fruto. Então, a cada ano, né, com o aumento da produção, ao passar dos anos, vai aumentar essa contratação do pessoal para a colheita, né? Então, Vacaria tem, nos últimos anos, mantido no mês de janeiro e fevereiro, sempre ela atinge um número maior de contratação dentro do Rio Grande do Sul, né? Vacaria está no topo e Bom Jesus, onde ficam as frutícolas Michelon e Arcaju, aqui nas imagens, está também entre as 6 cidades com maior saldo de contratações em janeiro e fevereiro desse ano no estado. Os números do CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, analisados pela FGTAS, mostram que o Rio Grande do Sul totalizou 57.657 empregos com carteira assinada de saldo, entre admissões e demissões no primeiro bimestre. O melhor resultado da série histórica desde 2020. Nós continuamos com o segundo melhor desempenho do Brasil. Isso muito atribuído pela época da safra, principalmente na colheita da maçã, a uva e a fumicultura, mas também pela indústria estar empregando muitas pessoas nesse período. A construção civil manteve um ritmo que geralmente não era o mesmo para os meses de janeiro e fevereiro, e a gente acredita que a partir de março e abril o comércio começa a contratar novamente e vamos ter um ano muito bom na empregabilidade no Rio Grande do Sul. O cenário, no entanto, é de alerta, pois na indústria, na produção, no comércio, está difícil conseguir mão de obra. Nós estamos indo buscar a mão de obra longe do Rio Grande do Sul. Estamos indo buscar no Mato Grosso, tem na região do Maranhão, já está vindo mão de obra da Argentina, do Paraguai, e alguma coisa já chegou aí do Uruguai também. Então, estamos indo cada vez mais longe buscar essa mão de obra, né? É uma dificuldade que a gente tem encontrado a cada ano. Além do trabalho de migrantes, a FGTAS tem incentivado a contratação das pessoas com mais de 50 anos. Depois das reformas previdenciárias, em que a aposentadoria foi jogada mais para frente, e segundo dado do IBGE, 2029, a partir de 2029, nós vamos ter pessoas há mais de 65 anos que abaixo de 14 anos, é o primeiro estado do Brasil a inverter a pirâmide, então essas pessoas precisam estar no mercado de trabalho. E hoje a gente percebe que tem muito mais pessoas admitidas acima dos 51 que demitidas. Outra constatação que a gente faz para as pessoas que procuram o mercado de trabalho, que concluam o ensino médio, porque as contratações que melhor remuneram, que, entre aspas, têm melhores condições de trabalho ou têm mais possibilidade de trabalho, elas se concentram para quem tem um ensino médio completo em diante. E a gente muda de assunto agora para falar sobre a vacinação contra a gripe. Aqui em Cachoeira do Sul, a campanha foi lançada no último sábado, durante o evento Coração do Bairro, no Cristo Rei. E a partir de hoje, a vacinação está disponível em 7 pontos da cidade, no horário de expediente, durante o dia e também à noite, no terceiro turno de atendimentos da saúde.
Nessa primeira remessa liberada pelo governo do estado, Cachoeira recebeu 3.010 doses para vacinar os grupos prioritários. E a previsão é de que uma nova entrega ocorra já na próxima semana. Nós vamos para a tela agora para conferir alguns detalhes da vacinação, então me acompanhe. Então, começando aqui pelos pontos de vacinação, os locais que estão vacinando aqui em Cachoeira do Sul. Eu já faço aqui uma observação para você que está nos acompanhando em outra cidade, em outra região, seja do estado do Rio Grande do Sul ou do país. Pesquise, verifique aí na sua cidade, no seu município, quais são os pontos de vacinação, quais são os públicos que já são contemplados neste momento, tá bom? Então vamos lá, locais para quem está em Cachoeira do Sul. EAPs Central, Centro Social Urbano e Marina. Estratégia de Saúde da Família, Quinta da Boa Vista, Carvalho, Noêmia e Ponte Verde. O atendimento de segunda a sexta, de manhã das 7h15 até 15 para o meio-dia, até 11h45, e à tarde das 13h, 1h da tarde, até 15h30, 3h30 da tarde, horário limite então de atendimento. O horário estendido, de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h, até às 9h da noite. Onde é que tem esse horário estendido? Aqui, ó, EAP Central, esquina das ruas Conde de Porto Alegre e 15 de novembro. E EAP Centro Social Urbano, Rua Leopoldo Souza, 1448, bairro Santa Helena. Então são essas as informações, por enquanto, aqui de Cachoeira do Sul. E amanhã, aqui no NT Sul, nós vamos receber ao vivo a chefe da Vigilância Epidemiológica e Imunizações de Cachoeira do Sul, a Ritiele Moraes. Ela vai falar sobre os grupos prioritários e também sobre as estratégias de vacinação que o município está adotando para combater a gripe. Então, não perca, é amanhã a partir do meio-dia. E se você tem já uma dúvida, uma pergunta, uma indicação sobre a questão da vacinação para a gripe aqui no município, pode mandar para a gente no WhatsApp, a gente vai abrir espaço para pergunta também amanhã. Então, 51997697129, momento para a gente tirar todas as dúvidas sobre a vacinação contra a gripe. Logo após a confirmação do primeiro óbito por dengue em Cachoeira do Sul, o prefeito Leandro Balardim assinou o documento que coloca Cachoeira do Sul em situação de emergência. O Comitê Municipal de Enfrentamento às Arboviroses já se reuniu para realinhar as ações, tendo em vista a evolução do cenário epidemiológico. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou a terceira morte por dengue no estado em 2025. O caso é de um homem de 79 anos, com comorbidades, morador de Alvorada. A confirmação do primeiro óbito por dengue de 2025 em Cachoeira do Sul alterou os rumos da saúde no município. A partir de agora, a Prefeitura irá atuar com força no combate à doença. Ainda na sexta-feira, o prefeito Leandro Balardim acionou o Centro de Operações de Emergência, que reúne demais pastas do governo municipal, entidades e instituições que compõem o Comitê Municipal de Enfrentamento às Arboviroses, para a reunião no final da tarde. O objetivo das autoridades é realinhar as ações tendo em vista a evolução do cenário epidemiológico. Logo após, Balardim publicou um vídeo assinando um documento que coloca Cachoeira em situação de emergência por conta da dengue. E nossas ações, nossas iniciativas, elas não param. Já fazem mais de 30 dias que a gente está aí movidos e através de ações e atitudes e medidas duras, drásticas também em alguns aspectos, né, como notificações em massa de terrenos baldios com águas paradas, ações da saúde, dos grupos de emergência, ação do Exército agora junto conosco. Técnicos das áreas de atenção básica e vigilâncias em saúde estiveram reunidos com as chefias do HCB e UPA a fim de alinhar protocolos de atendimento e revisar o manejo clínico para diagnóstico e tratamentos da dengue, preconizados pelo governo estadual e federal. São 3 mortes por dengue no estado, a última de um homem de 79 anos com comorbidades em Alvorada, na região metropolitana. E por falar em região metropolitana de Porto Alegre, em Viamão já são mais de 1.400 casos confirmados de dengue. O município decretou emergência por causa da doença e organizou um hospital de campanha. Uma equipe de 30 militares do 3º Batalhão de Suprimento do Exército montou a estrutura
que deve operar por pelo menos 60 dias. A estrutura de 240 metros quadrados foi instalada junto à unidade de pronto atendimento no bairro Cecília. Antes de receber os primeiros pacientes, ainda é preciso fazer os últimos ajustes elétricos para a instalação dos climatizadores. No local, já estão disponíveis 30 poltronas e suportes para soro. Esse nosso módulo do hospital de campanha, ele tem uma capacidade para alojar até 30 leitos hospitalares ou as poltronas, como a gente está vendo aqui. Essas poltronas são da Secretaria de Saúde aqui de Viamão. O pessoal médico que vai trabalhar aqui é da Secretaria de Saúde de Viamão. Nós vamos manter uma guarnição apenas para tomar conta da estrutura e manter, né, tudo funcionando a contento. O monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde aponta que até o momento, Viamão registra 1.410 casos confirmados de dengue. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve aumento de 381%. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as ações de limpeza e pulverização devem prosseguir. Para agilizar o atendimento e a realização de exames, mais 16 profissionais serão contratados. A Prefeitura está ampliando o quadro de médicos, de enfermeiros e técnicos de enfermagem e aumentando também a capacidade logística do laboratório. Porque como a gente tem uma estimativa ainda de aumento de casos até a Páscoa. Então, ainda vai ter muita gente com dengue junto. Então, a força de trabalho que a gente tem hoje, ela está no limite. Então, já amanhã iniciam novos profissionais. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue tem sintomas comuns, como dor de cabeça e febre. Por isso, se houver suspeita, a orientação é buscar atendimento. Procure o serviço de saúde, porque o que vai definir se o caso vai agravar ou não é o quanto antes nós iniciarmos o monitoramento e a hidratação. E lembrando, voltou a chover, está chovendo aqui em Cachoeira do Sul, então todo mundo tem que fazer aquele pente fino na volta da casa para ver se não tem uma água parada, um copinho que ficou virado, uma tampinha, que por vezes já servem aí como o criadouro perfeito para o Aedes aegypti, né? Mensagens da audiência na nossa telinha agora, o WhatsApp é o 51997697129. Muito obrigado a você que já está falando com a gente nessa hora de almoço, nesse começo de semana. Vamos ver os recados aqui. Adriana Rocha está participando. Hoje, às 13h30, 1h30, começa a mostra e exposição de Páscoa da Ascarte, na Casa de Cultura. Muito bom, Adriana. Obrigado pela participação. Um abraço para ti, para todo o pessoal que está participando dessa exposição tão importante aqui no município. Um abraço para vocês. Quem mais? Mais recadinhos? Mariane Bittencourt, relatando algo, olha, muito incrível que aconteceu hoje de manhã aqui em Cachoeira. Olha só como amanheceu o céu em Cachoeira hoje. Bem laranja e com um lindo arco-íris. Deus abençoe a semana de todos. Foi um amarelão só, né, Mariane? E tem aqui o arco-íris que ela mandou pra gente. Olha aí, ó. Então, um pouco do amanhecer desta segunda-feira aqui no nosso município. Muito obrigado a Mariane pela participação. Quem mais? Mais recadinhos? William Barreto. Neste 7 de abril, celebramos mais do que uma profissão, exaltamos um compromisso com a verdade, a liberdade e a democracia. Ser jornalista é carregar a responsabilidade de dar voz a quem não tem, revelar o que se tenta esconder e construir pontes entre o fato e a compreensão. Em tempos de desafios e incertezas, o jornalismo ético e responsável segue sendo um farol para a sociedade. É isso aí. Parabéns também ao William, que é também colega jornalista, né? Parabéns, William. Grande abraço para ti e obrigado pela mensagem. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da audiência. Continue com a gente. A seguir, tem o quadro Dor Aqui, Dor Ali, aqui no NT Sul. E hoje, o fisioterapeuta William Rosa fala da importância de fortalecer os glúteos. Não é somente por estética, o público masculino também tem que malhar glúteos por questões de funcionalidade, para se manter longe das dores, né? E nós vamos saber como vai ficar o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta semana. Tem previsão de chuva. O intervalo é rápido, nós voltamos em 3 minutinhos. Meio-dia e 39, estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa segunda-feira para você. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre o tempo, porque já está chovendo aqui na região central do estado. Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo, aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul. E a gente vê aí o céu
coberto neste momento, né, encoberto neste momento, com a chuva caindo, escorrendo pela lente da câmera externa. E, na verdade, a gente tem um sistema de baixa pressão ingressando desde o oeste do estado, por todo o Rio Grande do Sul. Esse sistema traz chuva, é uma chuva considerável, deve ficar aí na média de 30 milímetros para praticamente todas as áreas. Chove mais do oeste até a região central, especialmente nesta segunda-feira. A gente vai ver mais detalhes agora na previsão. Segunda-feira, em Cachoeira do Sul, tem tempo instável, com possibilidade de chuva a qualquer momento, com maior probabilidade para o fim da tarde ou começo da noite. Pode ter mais de 30 milímetros de precipitação. A temperatura mínima hoje ficou em 17 graus e a máxima não deve passar dos 22. Terça-feira segue com chance de chuva desde a madrugada e ao longo do dia o tempo vai melhorando. Pode ter até algumas aberturas de sol à tarde. Mínima 18 graus e máxima 24. Quarta-feira vai ter sol entre nuvens, já com o tempo mais firme. Mínima 18 graus e máxima 23. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Depois do fim de semana de tempo firme, tem uma virada significativa nesta segunda. O avanço de uma área de baixa pressão atmosférica traz instabilidade em todo o estado. Há risco de chuva forte, especialmente em pontos entre o oeste e o centro gaúcho. Na região mais ao norte e ao nordeste do estado, podem ocorrer algumas horas de sol e nuvens antes da chegada da chuva. Por enquanto, é baixo o risco de temporais, por conta da baixa temperatura. Se ocorrerem temporais, devem ser isolados, pontuais. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 18. Na região norte, em Passo Fundo, 20 graus. Em Santa Maria, na região central, 18. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 22 graus. 22 também em Pelotas e Rio Grande, na região sul. No último sábado, a Prefeitura de Cachoeira do Sul lançou a primeira edição do Coração do Bairro, evento realizado no bairro Cristo Rei e que levou diversos serviços de saúde, bem-estar e lazer à comunidade. Conforme a Prefeitura, a ideia é que o projeto se estenda aos demais bairros da cidade, com a expectativa de alcançar até o final deste governo a marca de 40 edições. Além de fortalecer os laços com os moradores e promover atividades esportivas e de interação para as crianças, o evento também foi marcado por falas de conscientização sobre a dengue. Outro destaque foi a campanha de vacinação contra a gripe, que iniciou no sábado para os públicos prioritários e que segue nas unidades de saúde nesta segunda-feira. O evento foi realizado pelas secretarias municipais e parceiros da comunidade cachoeirense. E 7 de abril é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, data instituída por lei no ano de 2016. O repúdio à prática integra o calendário nacional e vem lançar luz sobre a condição do Brasil, que lidera indicadores de violência escolar, sobretudo pela prática de bullying. O bullying é o termo que define atos de violência física ou verbal, intencionais e repetitivos contra uma pessoa indefesa, causando insegurança e danos de ordem física e emocional. E esse é um dos temas que vai ser abordado no NT Sul Adolescência, um programa especial que a gente exibe aqui na tela da TV Cachoeira, da TV Novo Tempo, no dia 21, a partir do meio-dia. Você não pode perder, um assunto muito importante. Vamos ver agora mais recadinhos da audiência. Aqui no Facebook está com a gente o Paulo César, mandando parabéns para todos aqui, pessoal da redação, pelo profissionalismo. Obrigado, Paulo, pela companhia de sempre, pelo carinho, viu? Vanessa Teixeira também recomendando sobre a questão da dengue. Quem sabe se intensifique essa fiscalização a terrenos baldios, porque também, às vezes, os moradores podem fazer a sua parte, mas aí do lado tem ali um terreno que está baldio, está feio, mato alto. E aí quem garante que não tem ali um criador de mosquito? Então todo aquele cuidado termina indo água abaixo, né? Márcia Silveira também com a gente, obrigado aqui pela companhia. Na tela, mensagens do WhatsApp, Cida Rios. Gostaria de saber por que até agora não foi providenciado um vacinador para o Hospital da Liga, que atende o bairro Barcelos. Acho um descaso com os moradores do bairro
que têm que se deslocar a outros postos do município. Cida, obrigado pela tua mensagem. Deixamos aqui o questionamento para a Secretaria de Saúde. Assim que nós tivermos uma resposta, a gente repassa para você, tá bom? Quem mais? William Berger. Quero desejar a vocês um feliz dia do jornalista, que vocês tenham cada vez mais sucesso. Adorei conhecer a produção do NT Sul. Agradeço muito por vocês entrarem na minha casa, nos deixando muito bem informados. Abraços e sucesso também a todos os jornalistas. Obrigado, William, pela participação. Um abraço para ti também. O William é do ramo também, trabalha aí com rádio na nossa cidade, né? Um abraço, William, para ti. Obrigado pela mensagem e com a homenagem pelo Dia do Jornalista. Quem mais? Mais recadinhos aqui. A Rosane Yerke. Olha aqui, ó, essa mensagem. O Bernardo Miller, nosso repórter, esteve ao vivo agora há pouco. Olha aqui o que a Rosane está contando. Parabéns a todos vocês, jornalistas. E, em especial, a este querido menino que se tornou um grande jornalista, o Bernardo. Olha aí, ó, a Rosane mandou uma foto de infância aqui do Bernardo. Diz o Bernardo que nem ele tinha essa foto mais. Mas tá certo. Obrigado, Rosane. Obrigado aí pela homenagem ao Bernardo. Também muito obrigado pela participação. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da audiência aqui no NT Sul. Gente, foi inaugurado ontem o Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari. O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza participaram da solenidade. Com 43 metros e meio de altura, o Cristo Protetor de Encantado foi inaugurado oficialmente neste domingo. Maior do Brasil em sua categoria, a estátua simboliza também a força do turismo religioso no estado. Construído com recursos privados, o monumento contou com apoio estratégico do governo para a infraestrutura do entorno. Admirável a mobilização, admirável, merece nossa mais efusiva salva de palmas, porque quem está ouvindo falar hoje do Cristo Protetor sabe que tem um monumento que é maior do que o Cristo Redentor, que é a maior estátua de Jesus Cristo no Brasil, no continente, uma das maiores do mundo, mas talvez não tenha a ideia de tudo que cerca aqui. Em tempos em que a gente vê tanta divisão, tantas brigas, tanto confronto, a gente olha a capacidade de uma comunidade de se mobilizar pela fé, pelo amor, para erguer esse espaço todo. Nós podemos sim acreditar no futuro do Rio Grande, do Brasil, da humanidade, porque o bem é muito maior, né? E ele certamente vencerá tudo aquilo que resiste, todas as forças do mal, todos aqueles que se opõem, e a prova está aqui. Então, parabéns e muito, muito obrigado a essa comunidade de Encantado, do Vale do Taquari, que se mobiliza. Para cá se deslocarão dezenas de milhares de pessoas. Esse deslocamento precisa ser feito com segurança, com conforto, para que todos possam acessar esse espaço, que é um espaço de fé, que é um espaço de reflexão, de meditação. A expectativa é que o Cristo transforme Encantado em um polo do turismo nacional, com impactos positivos diretos nos setores de comércio, hotelaria, gastronomia e serviços. A estátua foi projetada pelo escultor Marcos Moura e construída pela Associação Amigos de Cristo, com recursos da própria comunidade e de doações privadas. O monumento é hoje uma das maiores estátuas de Cristo do mundo. No evento, foi descerrada a placa em homenagem ao idealizador do Cristo Protetor de Encantado, Adroaldo Conzatti, ex-prefeito da cidade, que faleceu em 2021 aos 81 anos. O complexo possui estacionamento, centro de visitantes com banheiros, loja e estrutura para lanches, além de trilhas e espaços de contemplação que valorizam a natureza. Monumento que ficou muito bonito. Quem está aí no Rio Grande do Sul, fica o convite para conhecer. Inclusive, turismo está movimentando muito nessa região do Vale do Taquari, de Encantado, né, que é o município que recebeu aí o monumento. Gente, vai ser votado hoje, em regime de urgência, o projeto de lei para a criação de 2 cargos para atuarem na Defesa Civil de Cachoeira do Sul. As funções são para cargos em comissão ou servidores de carreira. O custo no ano ultrapassa os R$ 124 mil.
Hoje, só o chefe da Defesa Civil, Sérgio Franchini, está atuando no setor de resposta a eventos climáticos e outras demandas da população. A Polícia Civil de Cachoeira do Sul prendeu um casal em flagrante na tarde de ontem pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O homem tem 25 anos e a mulher 23. A prisão ocorreu no momento em que os suspeitos desembarcavam de um ônibus na rodoviária do município, acompanhados de uma criança. Eles traziam drogas de outra cidade para distribuir em pontos de venda aqui em Cachoeira do Sul. Segundo a polícia, o homem já possui antecedentes criminais pelo crime de tráfico de entorpecentes. Durante a ação foram apreendidos 50 gramas de cocaína e aparelhos celulares. E agora está na hora do quadro Doraqui, Dorali, com o William Rosa. William Rosa, que é fisioterapeuta, chega por aqui às segundas-feiras, quinzenalmente, trazendo dicas importantes para a nossa audiência, para a gente se mexer, né? O nosso corpo foi feito para o movimento, não foi feito para ficar parado, não. Então, vamos conferir a dica de hoje. Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um quadro Doraqui Dorali e hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana, assunto esse que eu tirei recapitulando alguns programas que a gente vem apresentando nos últimos tempos e eu me dei por conta que eu falava sempre para vocês sobre a importância de ter o quadríceps bem reforçado, a parte de trás lá, a posterior da coxa bem forte e eu muitas vezes falei que era importante ter glúteos fortes. Aí eu achei justo que eu explanasse o real motivo, o porquê, o que acontece quando temos os glúteos fortes e o que acontece quando não temos essa musculatura forte, tá? Pensando nisso, então, hoje vamos falar sobre a musculatura glútea. Musculatura glútea é essa que é dividida em glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo, tá? Então, temos 3 representantes dessa musculatura. O glúteo máximo, então, ela é uma camada de músculo que ela se posiciona bem acima lá do nosso bumbum, ela que dá o formato do nosso bumbum. O glúteo médio, então, ela é uma camada mais intermediária, mais lateralizada. E o glúteo mínimo fica basicamente ali na parte por baixo dessas 2 outras camadas musculares, tá, gente? Hoje, então, eu vou trazer para vocês alguns motivos pelos quais é importante a gente ter os glúteos, a musculatura glútea trabalhada, não somente por funções estéticas, tá, gente? Porque a gente sabe que o público, principalmente o público feminino, vai chegando lá perto do verão, busca a academia querendo estar com a coxa bonita, com o bumbum bonito, enfim. Mas vamos trazer aqui para vocês as funcionalidades que a gente tem de trabalhar bem essa musculatura. Pensando nisso, então, vamos lá. Vocês sabiam que o fortalecimento do glúteo médio, que é essa camada mais lateral que eu falei, ajuda principalmente na diminuição da sobrecarga dos joelhos? O que isso quer dizer? Gente, as nossas articulações trabalham de determinado modo, né? E tem musculaturas que envolvem essas articulações ou que dão suporte para que essa articulação trabalhe de uma forma mais eficiente. O quadríceps, então, eu já conversei com vocês, que ele estando forte, ele vai diminuir na impactação lá do joelho, do fêmur, sobre tíbia e fíbula, enfim, vai estar nos ajudando na saúde da nossa articulação. O glúteo médio também participa desse processo. Ele ajuda, além de tudo, na nossa estabilização da caminhada e é uma musculatura muito importante no que diz respeito, né, ao que eu já comentei aqui com vocês, a diminuir os impactos de um osso sobre o outro durante a caminhada. Então, ele ajuda a nossa articulação a trabalhar de uma forma mais eficiente, tá, gente? Portanto, muito importante que a gente sempre, que possível, trabalhe essa musculatura, faça algum exercício para ajudar essa musculatura a estar sempre ativa, tá? O sedentarismo, a falta de estímulo, né, nas nossas musculaturas em gerais, nesse caso aqui eu estou trazendo os glúteos, ele pode nos levar a quadro de dores multiarticulares, tá, gente? Então, assim, deixou os músculos caírem em desuso, é só deletério para a nossa saúde, tá? Então, assim, deixou de usar, deixou de estimular, ficou muito tempo sentado. Tem ali algum problema ali que, eu trabalho muito tempo sentado, William, ou eu sou motorista, trabalho em escritório, enfim, não consigo ter muitos horários do dia para levantar. Gente, tira 30 minutos do teu dia e vai fazer uma atividade física. Alguns exercícios aqui que a gente pode fazer, que eu já, recapitulando os nossos programas, eu já percebi que várias vezes eu dei dicas, né? Que seriam, por exemplo, aquele exercício de elevação pélvica deitado lá, em que a gente
em que eu deitava na maca, dobrava meu joelho e levantava o quadril. Aquele é um ótimo exercício, né, para a gente estar praticando, né, esse fortalecimento da região glútea. Subir escadas, o simples fato de tu pisar num degrau e subir, tu já está fazendo uma boa ativação do teu glúteo, né? E no dia a dia, caminhada, exercícios como sentar e levantar, o próprio agachamento nos ajuda, né, de formas secundárias a manter essa musculatura sempre forte e estimulada, tá, gente? Então, assim, não temos desculpa. Simples exercício que a gente pode fazer em casa ou lá na academia a gente pode colocar alguma coisinha. São exercícios que a gente vai estar favorecendo a nossa musculatura, vai estar por outras vias beneficiando nossas articulações e o melhor de tudo, né? Vai estar vivendo uma vida funcional e sem dor, tá, gente? Então, assim, espero que todos tenham entendido, que todos tenham gostado, né? Que vocês consigam perceber que malhar glúteos, no caso do público feminino, que já não é um problema, né? Trabalhar essa região na academia não é somente por estética, o público masculino também tem que malhar glúteos por questões de funcionalidade, para se manter longe das dores, né? E a dica de hoje era essa, tá, gente? Vamos lá, vamos trabalhar bem todas as nossas musculaturas em geral e o glúteo não é diferente, né? Vamos botar para funcionar, né? Fazer os exercícios lá, porque vai só acrescentar no nosso dia a dia, tá bom? A dica de hoje era essa. Nos vemos no próximo programa. Beijão! E olha, para você que quer fazer esses exercícios que o William mencionou, tem uma playlist inteirinha lá no nosso YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. É só você pesquisar pelo Dor Aqui, Dor Ali. Todas essas dicas de exercícios estão aí à sua disposição, é só acessar o nosso canal. Gente, atenção, motoristas, o setor de trânsito de Cachoeira do Sul informa que amanhã, terça-feira, vai haver interrupção na rua Pinheiro Machado, no trecho entre as ruas Juvencio Soares e Aníbal Loureiro. A medida vai ser necessária porque a Corsan vai realizar a troca da canalização no local. O trânsito vai ser interrompido a partir do 12h30 e os trabalhos devem iniciar às 1h30 da tarde, com previsão de término por volta das 5h30. E nós vamos agora para o nosso último bloco aqui de interações, com seu recado na telinha da TV Novo Tempo. Vou começar aqui pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. A Edna Bauer está participando, mandando parabéns para toda a equipe de jornalistas da Novo Tempo. Deus continue usando poderosamente. Obrigado, Edna, pelo carinho, pela mensagem. Estamos aqui para servir a nossa sociedade. Rosemary Beck está por aqui, meu amigo Nazareno, Claudiano Santos e Rosa. Quem mais? Facebook aqui da TV, a Fátima Nascimento também mandando seu abraço a todos pelo Dia do Jornalista. Molisson Machado também está com a gente. Muito obrigado a vocês pelos recadinhos. Na tela, mensagens do WhatsApp. Já tem o número salvo aí, né? Se não tem, já salva, porque aí quando você se depara com uma situação, quer falar com a TV, tá na mão, né? 51997697129. Gláucia Trindade, quero parabenizar a invernada juvenil do CTG José Bonifácio Gomes, que tirou o primeiro lugar no rodeio do CTG Chaleira Preta. Que legal, obrigado, Gláucia, pela participação, parabéns aí a todo o pessoal da invernada. Quem mais? Mais recadinhos? A Josi, a invernada juvenil do CTG José Bonifácio Gomes, de Cachoeira do Sul, tirou nesse domingo primeiro lugar no terceiro rodeio artístico do CTG Chaleira Preta de Venâncio Aires. Está aí a foto, então, do pessoal. Obrigado, Josi, pela participação e pelo registro. Quem mais? Temos vídeo aqui também. A Elisandra Rocha manda um abraço para as aplicadoras do município, nosso sabadão. Olha aí, ó, passaram aplicando produto, fazendo o trabalho que tem que ser feito contra a dengue. Muito bom, Elisandra. Obrigado por registrar, por compartilhar com a gente. Um abraço para todo mundo que trabalhou, que está se dedicando nessa tarefa tão importante nesse momento, né? A Adriana Zanotto Ávila, parabéns pelo Dia do Jornalista, amamos todos vocês, um belo e competente trabalho realizam juntos. Aqui em casa não perdemos as notícias do NT Sul. Muito obrigado, Adriana, pela participação. Como eu tenho dito, a gente está aqui para servir. Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem para a gente hoje. O NT Sul desta segunda-feira vai ficando por aqui. Outras informações nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança, e a gente volta a se encontrar amanhã, a partir do meio-dia. Até lá, boa semana para você. Tchau!